Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Estamos começando mais um Perguntar Não Ofende. E hoje eu vou entrevistar, em companhia da jornalista Branca Nunes, o Maurício Moura, que é o CEO do Ideias Big Data, que é um instituto, consultoria de opinião pública especializada em cenários político-eleitorais. Maurício já esteve aqui conversando sobre pesquisa, sobre a eleição brasileira, e hoje é um dos raros que já estão voltando a conversar conosco em tão pouco tempo. Aí você vê que a conversa anterior foi boa, né? Muito obrigado, Maurício, pela tua presença aqui. Obrigado pelo convite, Branca. Augusto, obrigado. Maurício, eu acho, como leigo em pesquisas, em estatística, que os institutos, alguns institutos, em alguns casos, cometeram erros colossais, para mim. Nenhum diretor do Datafolha ou do Ibope reconheceu que houve erros. Você, que é especializado no assunto, quer ser o primeiro a reconhecer que houve erros, ou você me diz que você vai dizer que não houve? Eu acho que não houve, eu explico por quê. Vamos lá. Eu acho que a maior surpresa que a gente teve nessa eleição foram as eleições estaduais. E se tivesse que pontuar duas, foi a eleição do Rio de Janeiro e a eleição de Minas Gerais. No caso da eleição de Minas, os institutos captaram a evolução positiva do Zema, né? Ele já estava numa curva ascendente fazia pelo menos 10 dias. Né? No caso da eleição do Rio de Janeiro, realmente foi uma grande surpresa o que aconteceu. Mas eu queria... Então foi um erro, no Rio não? Não, eu vou colocar o que eu acho que são os dois pontos fundamentais. Na verdade, um está relacionado com o outro. O primeiro foi que a gente chegou... eu acredito fortemente que o voto consolidado é o voto da pergunta espontânea de intenção de voto, na qual você não dá ao entrevistado nenhuma opção. Você simplesmente pergunta quem você vai votar para presidente, ou quem você vai votar para governador, ou quem você vai votar para senador. Quando o sujeito responde de uma maneira direta ao nome, sem nenhuma opção, isso é um grau altíssimo de que ele vai votar, isso vai se traduzir em voto. A gente chegou nas eleições estaduais com um nível de indecisos na pergunta espontânea na casa de 25%. Para vocês terem uma ideia, em 2014 isso era 12%, era o dobro. Ou seja, um quarto dos eleitores foram à urna para votar para governador, não sabendo verbalizar o nome do candidato espontaneamente. Em Minas Gerais esse número era de 30%. Então, o grau de imprevisibilidade quando as pessoas não têm o nome convicto é muito maior. E eu acho que tem uma explicação, que é o segundo ponto que eu quero fazer, que uma das externalidades da campanha ter sido mais curta, com uma campanha presidencial, com o protagonismo que a campanha presidencial tem, é que as pessoas começaram a pensar em eleição de governador e de senado muito mais tarde. Então por que fazer pesquisa antes? Em julho, por exemplo, começaram as pesquisas. Para quê? Não, eu acho que assim, todas as pesquisas de julho mostravam um grau de indecisão espontânea muito alto. Isso as pesquisas sempre mostraram. E essa era uma das informações. É que, claro, a pesquisa estimulada tem um apelo maior, né? Porque dá um ranking, dá uma possibilidade. Mas todas as pesquisas mostravam que as pessoas não tinham definido o voto deixaram principalmente de governador e senador para os últimos 15 dias. E aí tem uma coisa mais global que não tem a ver com o Brasil, que vários estudos acadêmicos mostram, que o advento da internet e do celular, onde você acessa a informação com muita rapidez, diminui a pressão das pessoas fazerem escolhas muito antes. Antigamente, quando você ia votar para senador, para deputado, você tinha que literalmente se informar sobre o deputado, sobre o senador. Hoje não, hoje você pode chegar no dia da eleição, dar um Google e você tem informação de todas as opções. Isso é um fenômeno global. As decisões estão sendo muito mais próximas do dia da eleição, porque a quantidade de informação disponível é muito maior. Então o eleitor ele pode acessar isso com muito mais facilidade. Maurício, e no caso do Senado também, que vários senadores que apareceram em primeiro não ficaram em quarto, no caso da Dilma, ou em terceiro, no caso do Suplicy em São Paulo. Mesmo sendo essa questão dos dois senadores que acaba atrapalhando... Essa questão é crucial, né? Essa é crucial. Porque, aliás, faltavam 20 dias para a eleição, metade das pessoas não sabiam que ia votar para dois senadores. Para vocês terem uma noção de qual é. Agora, no caso da Dilma e do Suplicy, tem uma explicação que teve um movimento anti-PT muito forte, né? Que se refletiu em São Paulo e Minas em todas as instâncias. Então, isso
Mas o sentimento antipetista hoje já não existia? Ele sempre existiu, a meu ver. Não, já existia, só que eu acho que esse ano foi a principal onda que motivou desde a eleição presidencial até as eleições para senador. Eu acho que desse ano foi muito forte, né? E ele foi muito antecipado, né? Ele praticamente... O que é que determina o surgimento de uma onda? Aonde os... Essa é uma boa pergunta. Geralmente você consegue identificar eleitores core, né? Que cada candidato tem o seu grupo duro de eleitores. Quando você percebe um candidato saindo desse grupo duro e avançando em outros grupos que não são os grupos dele, isso dá uma sinalização que ele consegue avançar de maneira muito rápida em qualquer grupo. Vou dar um exemplo prático. Como é que começou a onda Bolsonaro? Quando eu comecei a perceber que ele estava entrando na baixa renda do Nordeste, que claramente não era o eleitorado base dele até aquele instante. Quando, na última semana, eu vi que ele estava crescendo no segmento feminino, segmento de baixa renda e Nordeste, aí era muito difícil. Por exemplo, quando você começa a entrar em outros grupos que não são os seus, aí fica muito mais fácil você ganhar voto em todos os segmentos. Quando é que você fez a última pesquisa presidencial? Em que dia? A gente, privadamente, eu fazia todos os dias para meus clientes do mercado financeiro. Tá. Então, a última foi na sexta-feira. E aí foi a diferença em relação ao resultado das urnas? Eu vou ser honesto com você. Eu tinha dois cenários na sexta-feira. Um cenário que a eleição ia acabar domingo, que eu via que a velocidade de crescimento ia ganhar no primeiro turno. Era bem real. E o outro cenário que ele ia passar com uma diferença muito grande em relação ao PT, com mais de 45% dos válidos, que ele acabou se materializando. Mas assim, a tendência era muito forte de primeiro turno. E houve muita gente que antecipou o voto de segundo turno, que não naturalmente votaria nele no primeiro turno, mas para acabou... É o chamado voto útil, aí existiu. E vocês esperavam uma queda tão grande no Alckmin, na Marina, como acabou acontecendo? Não, na Marina, a gente até conversou da outra vez aqui, ela não tinha, desde o começo da campanha, nem base, nem estrutura, nem recursos para se manter numa campanha dura como essa, né? Então isso era esperado muito antes. O que aconteceu com o Alckmin no final, eu só consegui identificar essa queda do Alckmin no final, porque o PSDB ele perdeu desde cedo o eleitorado dele para o Bolsonaro. Quem é o eleitorado dele? Aquele acima de 10 salários mínimos, que o PSDB sempre ganhou, mesmo nos anos do Lula. De cara esse eleitorado foi para o Bolsonaro. Então o PSDB ficou com um eleitorado, os 8, 10% do Alckmin, muito menos fiel historicamente. Tanto é que o Alckmin chegou na última semana, ele tinha 7, 9, 8, dependendo da pesquisa, mas ele tinha 2 ou 3 de voto espontâneo. Ou seja, ele tinha 6 pontos percentuais dos eleitores dele que podiam tomar outro caminho, que na verdade isso aconteceu. Então eu consegui identificar essa coisa do Alckmin muito na última semana. O que aconteceu com o PSDB, com o Alckmin, para ter perdido tantos eleitores? Assim, você acredita? Eu acho que o evento, essa foi uma eleição anticorrupção, né? Assim, essa questão da ficha limpa ganhou eu até falo que nessa eleição ficha limpa deixou de ser uma premissa para a solução diferencial de campanha, né, de argumentação, e o PSDB ele começou a perder tração na opinião pública com um evento da JBS do Aécio Neves, onde o PSDB poderia ter tomado um caminho de distanciamento, né, do Aécio. O Aécio passou a ser um passivo eleitoral, tanto é que o Anastasia fez toda a campanha escondendo o Aécio. E ele se elegeu com um pouco mais de 100 mil votos. E o PSDB participou do governo Temer, que com qualquer mensuração foi um governo mal avaliado, né? Então essas duas coisas foram um passivo muito grande para o Alckmin. Agora, Maurício, qual é a diferença entre eleição no primeiro turno e no segundo turno? Acho que a maior diferença é que a eleição do segundo turno é uma... Pesquisa. Eleição... Pesquisa e eleição, quadro eleitoral. Eu acho assim, do ponto de vista do eleitor, a eleição do segundo turno é uma eleição plebiscitária. Tá. Onde se tem um plebiscito. E claramente é o plebiscito de 2018, você quer o PT de volta ou não. Esse é o plebiscito que foi estabelecido, inclusive, antes do final do primeiro turno, né? A eleição do primeiro turno tem uma característica a mais de você votar naquele candidato que você se aproxima mais. Então, no segundo turno, você vota baseado também com aquele que você não quer, né? Essa é a principal. Agora, em pesquisa, é muito mais fácil fazer pesquisa em segundo turno, porque só tem 2 opções, é muito mais fácil você identificar quem são os eleitores indecisos, enfim. Operacionalmente é muito mais fácil o segundo turno, porque tem menos candidato. Você divulgou sua primeira pesquisa ontem, e ela tem números diferentes da pesquisa divulgada pelo Datafolha.
Alguma está errada? 54% do Bolsonaro, 46% do Haddad, da Ideia Big Data, e o Datafolha, 58% Bolsonaro, 42% do Haddad. Isso no Votos válidos. Votos válidos. Não, importante dizer que a gente, estatisticamente, a gente está semelhante, né, pela margem de erro, só que esse segundo turno tem uma característica fundamental, que a gente, geralmente, em segundo turno, você tem um espaço, que é aquele eleitor que não votou em nenhum dos dois candidatos, que fica na dúvida, né? E agora, para que lado que eu vou? São muitos? Não, são praticamente nenhum. A gente tem um número de indecisos em todas as Datafolha, a nossa, a XP que saiu hoje, baixíssimo. Assim, quase, a gente está fazendo 5 pontos percentuais, em média. O que acontece? Então, para crescer, você tem que buscar voto. É muito difícil. Para crescer, você precisa roubar do teu oponente. Essa é uma eleição que é praticamente impossível qualquer uma das candidaturas fazer um argumento de convencimento. Quem é anti-PT, dificilmente, praticamente impossível votar no Haddad. E quem está votando no Haddad agora não vai ser convencido por qualquer argumento que o Bolsonaro vinha a ter. Então, na verdade, o que a gente vai ter, provavelmente até o final do segundo turno, são pesquisas que podem variar na margem de erro, mas que vão dar a mesma mensagem. Esse cenário do Bolsonaro à frente dificilmente vai mudar. Assim, é praticamente impossível mudar esse cenário, porque não tem espaço para trazer, para roubar voto, para convencer um lado ou outro. Os lados não querem ser convencidos aqui agora, nesse momento. Nesse cenário, que importância tem o horário eleitoral gratuito e os debates? Baixíssima. Baixíssima. Porque você praticamente vai ficar falando com os seus, né? Você vai falar no horário eleitoral com os seus, no debate vai falar com os seus. É um cenário muito diferente de 2014, por exemplo. Em 2014 a gente tinha um sentimento anti-PT, o AS, mas você tinha 20 milhões de eleitores na época, eu lembro, que já tinham votado no PSDB, do Fernando Henrique, tinham votado no PT do Lula e poderiam ir para um lado para o outro. Nesse ano você não tem esse contingente. Agora não. Mas o resultado do Alckmin também mostrou que a televisão já perdeu muito poder, o horário eleitoral, já no primeiro turno. Né? Certamente. Essa foi, inclusive, um alvo de grande debate antes do primeiro turno, se a TV fazia diferença ou não. Eu acho que, assim, primeiro, o Bolsonaro é um fenômeno de redes sociais, né? Não só a campanha, mas a própria popularização dele, né? Então, isso já é um fato. Mas o que eu sempre defendi é o seguinte... os hábitos mudaram, né? As pessoas hoje têm uma relação com o smartphone hoje é muito diferente. Todo o conteúdo da campanha passou no celular. Passou, por exemplo, no WhatsApp. Isso tinha acontecido no México, tinha acontecido na Colômbia, aconteceu no Brasil. As pessoas hoje, segundo o Facebook, olham o celular para acessar a internet, incluindo o WhatsApp, 30 vezes por dia. Então, assim, o conteúdo hoje, ele passa no WhatsApp. O conteúdo que está na TV, que está no rádio, está no mobile. Então, essa separação, campanha de TV, campanha de rua, campanha de internet, não existe mais no hábito das pessoas. Sim. Mas foi também a eleição da fake news, né? Tá sendo, porque de todos os lados, a quantidade de mentira e fake news que você recebe no WhatsApp, nas redes sociais, que as pessoas publicam, divulgam, nunca existiu. Elas têm alguma influência? Pesam? Assim, do ponto de vista científico, acadêmico, a única fake news que decidiu a eleição foi a do Brexit. Que se tinha um argumento que o Reino Unido gastava 300 milhões de libras por semana com a União Europeia. E que se saísse da União Europeia, essas 300 milhões de libras iriam para o sistema de saúde. Ele não gastava isso e, obviamente, não vai para o sistema de saúde. E depois que acabou o Brexit, fizeram uma pesquisa e mais da metade disseram que votaram no Brexit por causa disso. Tirando esse, que ficou concretamente comprovado que fez a diferença, a campanha da Hillary e do Trump no final teve muita fake news, mas meu ponto é, fake news sempre existiu. A diferença é que a gente tem plataformas de disseminação em escala que fazem... assustador, que né? fazem com que isso ganhe escala e rapidez incomparáveis, né? E o problema que eu identifico como pesquisador nessas fake news é que geralmente você recebe fake news no WhatsApp de gente que em teoria você dá credibilidade, que é o teu colega de trabalho, que é a tua família, que é o teu amigo. Então isso dá uma força para as fake news. Você está em grupos que você conhece, é diferente da fake news que está no Facebook, na tua timeline, né? Que você recebendo o WhatsApp, no mínimo você dá atenção para aquilo. Mas você também é professor da Universidade Americana George Washington lá, né? O Brasil visto de fora, não por você só, mas pelas pessoas com as quais você convive,
Ele é o Brasil parecido com o Brasil real? Não, porque o Tom Jobim dizia que o Brasil não é para amadores, né? Não. Então, como é que é a visão que eles têm da eleição brasileira? É deformada, é correta? Não, na verdade, eu acho interessante que no exterior, lá em Washington, com os colegas, existe uma preocupação muito maior em relação ao que vai ser o governo Bolsonaro do que aqui. E por quê? Porque eles acreditam que o Bolsonaro verbaliza, né? Então, eles veem referências de preocupação mesmo. Às vezes vai defender a democracia, vai ser autoritário, vai defender a Constituição. E eles acham que o PT é democrata? Não tô. Não, a visão, nessa visão. Assim, o que é o Bolsonaro? Enfim, porque também tem pouco conhecimento do Bolsonaro. O Bolsonaro começou a aparecer na imprensa. Então... E como é que eles veem o Lula? O Lula é uma grande decepção, na verdade, né? Porque o Lula era uma referência da centro-esquerda como líder, né? De um país tão desigual que produziu uma pessoa pobre virar presidente da República. Ele era uma referência mundial, mas toda essa questão do que o PT se transformou virou meio que uma decepção. E é claro, o fato de ele estar preso também não ajuda nada disso, né? Mas o Bolsonaro na verdade, lá fora é um grande ponto de interrogação. E aqui no mercado financeiro, já que você faz as pesquisas muito para o mercado financeiro, como que é visto um possível governo do Bolsonaro e um possível governo do Haddad? Na verdade, o mercado está muito otimista com o Bolsonaro e está claramente dando um crédito, né? Dando uma carta de crédito para que vai ser o governo do Bolsonaro, principalmente com as sinalizações em relação à economia, né? De uma agenda mais liberal. Então, já está se colocando no preço do dólar e na bolsa o fato do Bolsonaro virar presidente. Então a gente vai ter até o governo engrenar, que eu imagino que seja março, quando o Congresso volta, um período de lua de mel aí do mercado com o novo governo. É porque o governo dele começa com o atual Congresso, né? Ele assume com o atual Congresso. A propósito, Maurício, na nossa última conversa aqui, no Perguntar Não Ofende, você achava que não ia haver grandes mudanças, não ocorreriam grandes mudanças no Congresso. E, na verdade, ocorreram. Né? Houve uma limpeza ali no Congresso muito forte. Você concorda ou não? Foi incrível, né? Acho que talvez seja... me surpreendeu, acho que surpreendeu a todos esse grau de renovação. Porque a gente contava com a premissa de que o fundo partidário ia beneficiar mais as pessoas que estavam batalhando pela reeleição lá, e menos os de fora, os entrantes. Mas muito pelo contrário, essa democratização, inclusive do WhatsApp, fez com que a corrida fosse muito mais equilibrada e o fundo e os recursos não fizessem tanta diferença para a reeleição, né? Você disse que a eleição seria do WhatsApp, também você acha isso aí, né? Agora me diz o seguinte, o que aconteceu para que, de repente, um partido que tinha 9 ou 8 deputados, né, o PSL, do Bolsonaro, se transformasse, conseguisse eleger a segunda maior bancada da Câmara? O que houve? Deve se transformar na primeira quando tiver o calendário de Sem dúvida, vão aderir. Já acredito fortemente nisso, eles vão ser a primeira bancada. Quando tiver a janela de migração dos partidos que não cumpriram a cláusula de barreira, eles vão se tornar a primeira. Tem dois fenômenos. Um é o fenômeno da própria crescimento da onda antipetista Bolsonaro. Isso se refletiu na votação de governador, de senador e na votação da Câmara. E também tem alguns puxadores de voto do PSL, muito voto, né, milhões de votos, no caso o filho do Bolsonaro, que ajudaram também uma figura a puxar vários deputados. Teve esse efeito coeficiente eleitoral também. Agora é engraçado, né? Um candidato que nem fez campanha, que não detalhou o seu programa, o caso do Bolsonaro, ele mostrou, se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Ele mostrou que quem transfere votos é ele, não o Lula, né? Ele transfere para governador, deputado, tudo. Ele elegeu esses. Eu acho que mais do que... Sim e não, né? Porque eu acho que também a maior transferência foi a transferência antipetista, né? Eu acho que esse é o sentimento. Antipetista. E ele conseguiu canalizar. E ele encarnou o sentimento antipetista. A gente vai ter, eu acho que na próxima eleição, numa reeleição, aí sim a gente vai medir o grau de transferência próprio dele, né? Eu acho que a onda nesse caso foi o antipetismo. Se diz a próxima eleição... Se ele vier a buscar a reeleição... Uma vez eleito, ele vier buscar a reeleição, aí sim vai ser a marca dele, né? Não vai ser a marca do antipetismo. A marca do antipetismo é que transferiu o voto para ele.
Eu acho que claramente. O principal argumento para muita gente que não era simpatizante do Bolsonaro no começo votar nele e votar na linha, né, de senadores, governadores e deputados foi o antipetismo. Maurício, o Haddad, né, passou o primeiro turno inteiro ligando ele ao nome do Lula. E agora, nesse segundo turno, ele tirou o nome do Lula do logo, tirou o vermelho, botou verde e amarelo, está tentando mudar. Isso cola, sim, o eleitor chega a mudar? Eleitoralmente não vai fazer diferença nenhuma. Talvez eles estejam fazendo esse movimento político do novo momento, não sei, mas eleitoralmente é o que eu falei, os dois lados estão tão bem definidos. É um plebiscito muito claro, você quer o PT ou não quer o PT. Não tem artifício de marketing que vai mudar isso. E temos agora praticamente 2 semanas. Não, 2 semanas, acabou. Não tem... Esse aí termina isso aí. Vai ser muita administração de tempo agora, não tem muito o que... É o que eu falei, essa característica é muito forte, são 2 extremos, não tem muita intersecção, né? Como é que se distribui, Maurício, a votação, como é que se distribui a preferência de quem votou, por exemplo, no Ciro Gomes? Como é que é? Historicamente, como é que... A maioria vai para o Haddad, né? A maioria vai para o Haddad, assim como a gente ficou na nossa pesquisa, o Datafolha mostrou isso também. E assim como os que restaram do Alckmin, a maioria está indo pro Bolsonaro, do Álvaro também está indo pro Bolsonaro, do Daciolo, Bolsonaro. Mas os votos do Partido Novo. Partido Novo, Bolsonaro também. Mas a maioria, o Ciro talvez seja o único, e ele teve mais contingente de voto também, né? Que está indo mais para Haddad. As alianças partidárias também têm pouco peso agora. É o eleitor que decide. Aliás, muito pelo contrário, eu acho que cada vez menos peso, né? Acho que o eleitor deu uma mensagem clara que ele quer se afastar da política tradicional, né? nessa campanha, né? A forma de governar do Bolsonaro, você também acha que vai mudar por causa do apoio do Congresso? Vai ser algo mais como o Trump faz, uma coisa mais voltada direto para o eleitor? Eu acho que tem uma característica similar à do Trump na comunicação. O Bolsonaro, ele dominou as redes sociais estabelecendo um diálogo direto com o eleitor, né? Através dos lives dele, do celular. E uma coisa que eu aprendi lá em Washington com o Trump é que ele se comunica direto com a população através do Twitter dele, das 6 da manhã. Eu acho que a gente vai ter isso agora. Aquilo está funcionando nos Estados Unidos? Está funcionando. Então, ele tem esse mecanismo de falar direto com a população. E eu acho que o Bolsonaro vai ter a mesma coisa, porque a essência do fenômeno Bolsonaro passa por esse diálogo direto. Eu acho que isso vai ser uma forma nova que acho que a presidência brasileira nunca teve, que é o presidente fazendo live, o presidente do celular, o presidente diretamente com as pessoas. É incrível, né? Acabou aquele negócio do pronunciamento em rede nacional, não precisa de nada disso. O que, na minha época, a semana do presidente, não, isso acabou. Ele... Café da manhã com o presidente, né? Nada disso. E uma coisa de Washington, né? A relação com a imprensa vai mudar muito, né? Porque essa forma de comunicação direta restabelece não precisa mais da imprensa para falar com a população, né? Isso é um fato. E o Trump domina isso muito bem. Eu acho que a gente tem um grande potencial de reproduzir isso com o Bolsonaro. Maurício, você lembrou na primeira vez que veio aqui que os americanos foram expostos a 85 eventos que poderiam de alguma forma interferir no voto na eleição do americano. Nas eleições americanas, vocês já quantificaram isso aqui Uma coisa que a gente está tentando fazer, a gente não teve... No caso da nossa eleição, o maior evento do primeiro turno foi a facada, né? Isso. Esse foi o grande evento que, a partir disso, balizou muita coisa. A gente teve um segundo grande evento. O efeito foi muito positivo. Para ele, certamente foi positivo. E se afastar da campanha também acabou fazendo bem a também foi positivo, porque candidatura dele. O que torna polêmica a figura, o personagem do Bolsonaro, são as declarações dele autênticas, que esse é o atributo positivo, mas também polêmicas, né? E a gente teve 2 eventos importantes, né? Teve o evento da facada e teve o evento no final de semana anterior à eleição das manifestações pró e contra Bolsonaro. Essas foram os que mais balizaram a opinião pública no nosso monitoramento. Mas a coisa mais importante que eu estou tentando mensurar, e eu vou dar um dado para vocês aqui, que o conteúdo do Bolsonaro do campo político dele acessava diariamente como 30 a 40 mil grupos de WhatsApp. O que dava uma dimensão monstruosa. Eu tentei mensurar isso através de um aplicativo que a gente tem
onde a gente tem 800 mil pessoas no Brasil inteiro que baixaram o aplicativo, e eu sempre pedia para eles compartilharem conteúdo de política, de onde estava vindo, se vinha de um grupo, se vinha de uma pessoa individual, enfim. Então, a partir disso, eu comecei a estimar, e no auge da campanha, o auge que, na facada e no final de semana pré-primeiro turno, qualquer conteúdo que eles soltavam alcançava 30 a 40 mil grupos. Grupos? Isso com pessoas, dá para ter uma ideia de... Eu calculo que diariamente 50 milhões de pessoas recebiam conteúdo de política no WhatsApp. Política, dos dois. O cenário só pode mudar, então, se ocorrer algum fato imprevisto, né? Não se pode prever agora, e espetacular, né? De dimensões muito grandes. Senão, o quadro é esse. O quadro é esse. Assim, sendo bem objetivo. Se você estivesse na campanha do Haddad, que conselho você daria para ele? Eu acho que a campanha do Haddad vai ter o papel de comunicar além do segundo turno, né? O que vai ser o PT na oposição, o que eles vão... Acho que vai ser bom pro PT, no fundo, ficar na oposição. Eu acho que, assim, se você pensar friamente, agora sem emoções, há 2 anos atrás o PT perdeu cerca de 500 prefeituras, e as mais importantes. Exato. Teve o impeachment, né? Que é um evento traumático para qualquer partido, né? E agora eles devem eleger 4 governadores, elegeram uma bancada de, se não me engano, 56 deputados. Mas é menor que a que já tinha, né? Mas... mesmo assim é grande. E foram para o segundo turno. Assim, imagina um PT vencendo essa eleição com esse grau de antipetismo, com esse Congresso, né? Seria um governo praticamente inviável de largada. Então eu acho que o partido tem muito mais chance de se reagrupar e fazer até uma autocrítica, que acho que faltou nesse processo, na oposição. E nem o PT nem o Bolsonaro se imaginavam que estariam nesse segundo... O que o PT estaria nesse segundo turno foi algo surpreendente também. Eu acho assim, minha sensação é de que eles sabiam que ia ser muito difícil ganhar, né? Muito porque em função da... Eu acho que surpreendente até o lançamento de todos os candidatos, né? Porque quando se viu o cenário ali, não era tão difícil, porque tinha muito candidato medíocre, né? A verdade é essa. É só ver o resultado. Por exemplo, o Meirelles fez uma campanha medíocre, concorda? Sei, né? 1%, perderam no Cabo da Ciolo, mano. Acho que ele ganhou do Cabo da Ciolo, não? O Cabo da Ciolo ganhou do Meirelles. Mas assim... Aí é o seguinte, então, quando falam, tem que buscar o voto da Marina, eu falo, não, melhor buscar o voto do Cabo da Ciolo, ele tem mais, não é? Mas eu queria fazer outra pergunta. Você disse, e eu concordo... Mas eu acho que a campanha do Meirelles foi boa. Assim, eu concordo que o modo de utilizar as redes sociais o Twitter, do Trump, mudou as relações com a imprensa. Mudou também as relações com o Congresso americano? Mudou pouco porque o Congresso a gente tinha a maioria no Senado e na Câmara. Ou seja, ele teve a felicidade de ter o Partido Republicano fortemente presente ali. Agora, uma das dificuldades... porque você diz então que a imprensa era hostil, por isso é que mudou, é hostil a ele. Não, é hostil a qualquer presidente. Tá. Nos Estados Unidos é um fato. Assim. Inclusive porque lá a imprensa, como você sabe, tem lado, né? Então ela é hostil, é dado. Qualquer um que entra lá, democrata ou republicano, vai ter hostilidade. Mas eu acho que uma das dificuldades que o Trump tem hoje é que os tweets dele são surpreendentes, né? Um dia ele está numa reunião e fecha uma pauta, no outro dia ele twitta uma coisa diferente. Isso gera muita instabilidade. E ele está bem em matéria de popularidade? Ele é muito popular com o eleitor que votou nele. Isso ele estabeleceu bem a base dele, né? O que para uma eleição presidencial onde você tem que buscar um eleitor mais moderado pode ser um risco, mas por outro lado a popularidade dele não cai, porque ele está basicamente dialogando com aquele... Que é o que você prevê no eventual governo Bolsonaro, mais ou menos por aí. Bolsonaro para mim é aí só vendo. Branca, tua última pergunta. Não, eu queria ver justamente isso, caso as pesquisas se confirmem e o Bolsonaro realmente seja eleito, quais serão as maiores dificuldades? Eu acho, assim, tem uma coisa de expectativa, né? Porque o que a gente vê nas nossas pesquisas é que o Bolsonaro tem uma expectativa muito grande em relação ao governo Bolsonaro sobre o tema da corrupção.
e o tema da segurança pública, que são temas complexos, né? Então, eu acho que ele vai ter que administrar essa expectativa. Ele vai ter um capital político natural, tanto na opinião pública quanto no Congresso no começo, mas ele vai ter que administrar isso, e esse começo é fundamental para dar a direção do que vai ser o governo dele, né? Maurício, muito obrigado por essa conversa, tá muito esclarecedora aí. Obrigado a vocês pelo convite. Eu entrevistei com a jornalista Branca Nunes o Maurício Moura, CEO do Ideia Big Data, que é especializado em cenários eleitorais. O Perguntar Não Ofende volta na semana que vem. Até lá.